Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui na Gospel Class para mais uma aula daquilo que é um panorama do Pentateuco. E nesta feita nós vamos dar sequência justamente à história de Jacó após o seu encontro com seu irmão Esaú, ali na terra de Canaã, onde foi o local de peregrinação de Abraão, e naquele momento ainda que Isaac estava vivo, eles estão ali, então, agora naquela situação de reconciliação, eles estão novamente se unindo, aqueles que estavam em guerra agora estão se unindo naquela terra. O seu pai Isaac vai morrer naquele momento, ele vai deixar os seus irmãos, ou desculpe, os seus filhos e o Esaú e Jacó vão então enterrar seu pai naquela terra, e Jacó vai passar a viver nas terras de peregrinação do seu avô Abraão e do seu pai Isaac. É muito importante nós termos em mente a questão da história do Gênesis, do Êxodo, de Levíticos, Números e de Deuteronômio, que compõem o Pentateuco, no seguinte sentido: eles não foram livros que foram escritos num único momento, mas eles foram entregues, muito provavelmente, à nação, ao povo de Israel, lá nas campinas de Moabe. E por qual razão esse livro foi escrito? Eu já mencionei aqui na primeira aula, mas vale muito a pena nós mencionarmos uma vez mais. Ele foi escrito porque nós tínhamos ali um povo que estava já há 4 gerações, mais de 400 anos, conhecendo toda aquela cultura daqueles povos e não conhecia o Deus verdadeiro. Então ele tem um propósito específico, que é levar a mensagem, de levar a história, de levar ao conhecimento daquele povo quem era o seu Deus, quais são as suas origens e como eles poderiam e deveriam seguir o exemplo dos seus ancestrais. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, no capítulo de número 35, nós vamos ver que Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E ali faz um altar a Deus que te apareceu quando fugias. Quando Jacó estava fugindo, ele deitou no local e ali ele teve um sonho e ele fez um voto com Deus. Gênesis 35, Deus pede para que Jacó retorne a esse local, levante um altar e adore a Deus. E aqui nós vamos ter uma história muito bonita, porque nós sabemos, no decorrer dessa história, que quando Raquel saiu da casa do seu pai, ela pega os seus deuses, as suas imagens, aquilo que nós chamamos de terafins. E ao pegar esses terafins, ela estava pegando nada mais, nada menos do que o contrato de toda aquela terra que Labão, seu pai, tinha. E quando ela pegava também aquelas imagens, ela estava pegando a garantia do seu dote. Lembrando desse detalhe que Jacó trabalhou por Raquel 7 anos por Lia, mais 7 anos por Raquel e mais 6 anos. Deu um total de 20 anos. Ou seja, Jacó pagou o dote a Labão e praticamente Labão ficou com tudo e não deu nada para Raquel. Quando a Raquel pega esses deuses, essas imagens, esses terafins, ela está pegando a garantia de que ela teria um dote, de que ela teria um patrimônio para que ficasse com ela caso algo viesse a acontecer. Mas na verdade ela estava levando os deuses do seu pai. E aqui em Gênesis 35, Deus fala com Jacó e diz para que ele venha retirar os deuses do meio da sua família ou da sua casa. É interessante esse texto porque ele nos chama uma responsabilidade. Quando nós trazemos para os nossos dias, quando nós trazemos essa narrativa bíblica, essa narrativa histórica para a nossa vida, que Deus ele não retira os deuses que estão dentro de nós, os nossos ídolos, mas ele nos mostra para que nós venhamos a tirar essas imagens, para que nós venhamos a tirar esses ídolos, para que nós venhamos a lançar fora todas essas idolatrias que às vezes estão arraigados no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e que produz estragos. E muitas vezes nós nem temos ou levamos em consideração que aquilo não agrega valor para nossas vidas, que aquilo não agrega nada no sentido de adoração e no serviço ao Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala então com Jacó, e Jacó vai à sua família e descobre que aquelas imagens, que aqueles terafins estão com a sua esposa Raquel,
ele leva e coloca deuses nos locais de cultos. É importante eu frisar mais uma vez aqui para que você não venha esquecer e você possa aproveitar bem esse estudo, que locais de cultos na antiguidade são bosques. Você pode observar que Abraão, quando ele chegou na terra de Canaã, ele plantou um bosque, ou seja, ele erigiu um altar, poderíamos dizer literalmente que ele construiu uma igreja, porque ele plantou um bosque. Altares de pedra eram locais de culto, poços, né, eram sagrados e eles também eram locais de culto. Podemos até entender que o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi num local de culto sagrado e ali ela teve a conversão. E locais cercados de pedras também era local de culto, como eu já mencionei na aula anterior. Jacó dormiu exatamente no local de culto porque sabia que ali o seu irmão não podia matá-lo, exatamente pelo fato dessa cultura de não poder matar nenhum homem ou nenhuma pessoa que esteja protegida num local de culto. Então todos esses locais eram locais sagrados. Quando Deus pediu para que Jacó retirasse aqueles deuses do meio da sua casa, e levasse fora da sua casa, ele pega aquelas imagens e leva para um local de culto, ele leva para um carvalhal, para um bosque, que era um local de culto, e lá ele enterra esses deuses. É importante nós termos isso em mente, que o povo de Jacó, a família de Jacó, embora acreditasse, passasse a crer no Deus Todo-Poderoso, eles também criam em outros deuses, eles criam em outras divindades. Tanto isso é verdade que quando Josué chega lá na frente, nós vamos ver no livro de Josué, que não faz parte do Pentateuco, mas Josué diz assim: escolhei hoje a quem servais, o Deus dos vossos pais ou o Deus Todo-Poderoso. Por que ele diz isso? Exatamente pelo fato de que os seus pais, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, e todos aqueles que saíram do Egito, eles criam no Deus Todo-Poderoso, que é o Jeová, que até então era El, mais tarde passa a ser Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, Elohim, mas também acreditavam em outras divindades. E Gênesis 35, então nós estamos vendo Jacó colocando essas imagens, esses terafins, enterrando num carvalhal, num local de culto, porque lugar de deuses é em locais sagrados. A partir daquele momento, Jacó passa a viver com a sua família naquela terra, Jacó passa a viver com a sua família na terra das peregrinações do seu pai e do seu avô Abraão. Importante notar que agora vai começar a narrativa da história de um dos filhos de Jacó, e esse filho é José. José não é o primogênito, mas José é aquele filho preferido, vamos assim dizer. Por quê? Porque ele veio da mulher que Jacó mais amava, que era Raquel. Ele nasceu de Raquel e ele era tido por Jacó como aquele filho preferido. Isso já nos ensina algo muito importante nessa leitura bíblica, porque é ruim, não é algo agradável nós termos a nossa família aqueles filhos que são preferidos pelo pai ou pela mãe. E Jacó vai praticar com o seu filho José o mesmo que Rebeca e que Isaac fizeram com ele, Esaú, o qual eu também já mencionei em aulas anteriores. A Rebeca vai preferir Jacó e o Isaac vai preferir Esaú. E nós vamos ter meio que essa disputa na família. E essa disputa não é boa, ela vai criar um certo costume no próprio Jacó, a ponto de ele amar mais a José do que os seus 11 irmãos. Porque Jacó vai ter 12 filhos e uma filha, que é Diná. Esses 12 filhos, o mais amado, o mais preferido por Jacó, chama-se José, para o qual ele vai fazer uma túnica colorida, ele vai fazer uma túnica que é para, vamos colocar assim, de rico, no sentido de dizer, esse é o mais abençoado, esse é o que eu mais amo. E ao fazer isso diante dos seus 11 filhos, ele vai criar uma situação de ciúme, ele vai criar uma situação de guerra, ele vai criar uma situação de intrigas, de porfias no meio dos próprios filhos, o qual Deus deu a ele, através das suas 2 esposas e 2 concubinas. Essa parte da história ela é muito importante para nós entendermos como é a formação da história ou a formação da nação israelita. Já sabemos que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, e Israel teve 12 filhos. O número 12 é o número de governo, enquanto que o número 10
Nós podemos dizer que é o número do povo, o número 12 seria o número do governo. O número 3 é o número da Trindade, é o número de Jesus, vamos assim dizer. O número de Deus seria do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria aquilo que seria o número 3. O número 7 é o número da perfeição de Deus. E o número 12 é o número do governo. E nós vamos ver 12 apóstolos, assim como nós vamos ver 12 filhos de Israel, as 12 tribos, para formar a congregação de Israel no Antigo Testamento, para formar a nação de Israel no Antigo Testamento. Poderíamos pensar e acreditar que esses 12 filhos seriam os 12 mais perfeitos, pois eles formariam a poderosa nação de Israel, a nação sacerdotal. Mas não é bem assim. A história de José começa já com essa situação onde ele é preferido pelo pai. É aquele filho que o pai vai ensinar a ler, vai ensinar a escrever. É aquele filho que o pai vai contar toda a genealogia da sua história, da sua família. É aquele filho onde o pai vai transmitir os valores pelo qual ele zela. É aquele filho onde o pai vai colocar todos os custos da casa e ensinar como que se administra. Tudo isso estava com José. E José está crescendo e Deus tem um sonho na vida de José. Eu vou abrir um parênteses para dizer para você aqui que Jacó já era sonhador. Como você já viu na história de Jacó, nós estamos fazendo apenas um panorama aqui, mas Jacó era muito sonhador. Ele mesmo tinha sonhos. E José, Deus deu sonhos para José. José não sabia como esses sonhos iriam ocorrer na vida dele, mas Deus deu sonhos para José. E um dos sonhos que José teve foi que feixes, que eram aqueles feixes de trigo, feixes de palha, que eram amarrados em meio à lavoura, diz ele que o seu feixe era o maior e os outros 11 feixes se dobravam diante dele. E no segundo sonho, diante dele, várias estrelas, o sol e a lua também se dobravam diante dele. E quando ele conta esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, fica clara a situação de que, e ficou claro o entendimento para todos os seus irmãos, que ele estava dizendo que ele seria superior a todos os seus irmãos, que ele seria o maioral e que inclusive o seu próprio pai e a sua mãe, ou seja, as madrastas, né, porque ele tinha 4, sendo 2 esposas e 2 concubinas, também estariam se dobrando diante dele e ele seria o Todo-Poderoso na terra. Seus irmãos já tinham ciúme, imagina ao saber que ele está contando sonhos, e esses sonhos, quando vinham de Deus, eles tornavam-se realidade, e estava transmitindo para o pai algo para garantir que o pai não estava errado em escolher José para ser o primordial entre os irmãos. Isso vai trazer um ciúme de tal maneira em seus irmãos que a história segue-se assim. Um certo dia, os 11 irmãos de José saem para pastorear as ovelhas, e ao sair para pastorear as ovelhas, José fica em casa com seu pai e eles se demoram, vão um pouco mais para longe no pastoreio. E então seu pai Jacó fala para José: José, vá ver o que os seus irmãos estão fazendo e leve um pouco de comida para eles. Quando José vai ao encontro dos seus irmãos, eles vão maquinar como matar José, porque eles estão com um ódio no limite. Eles não aceitam que José seja o líder, porque o primogênito não é ele. E naquele momento em que José vai ao encontro dos seus irmãos, então, em primeiro momento, eles maquinam matá-lo. Mas depois, eles analisam e acham que matar não é o melhor. E fazem o quê? Pegam a José, lançam numa cisterna, e naquela cisterna onde José foi lançado, ele foi lançado para morrer. Só que até amanhecer, com os gritos de José, eles pensam melhor em vendê-lo. E ao vendê-lo, eles vendem para os ismaelitas. E ao vender para os ismaelitas, José é levado então para o Egito. E a roupa de José, ela é manchada com sangue de animais e levado para o seu pai Jacó, dizendo que José está então morto e os seus 11 irmãos vão agora sofrer uma consequência por causa disso. E qual é a consequência que os irmãos de José sofrem por essa razão? Eles vão ver o choro do seu pai dia e noite pela morte do seu filho preferido, pela morte do seu filho
que para ele era o mais amado. Quando nós olhamos para essa história na Bíblia, ela parece assim uma tragédia tremenda, mas nós precisamos atentar para um detalhe. Como que Jacó estava ensinando a José? Como que Jacó estava preparando José? Deus tinha um sonho para José. E esse sonho não seria bem elaborado, ele não seria bem treinado se ficasse nas mãos de Jacó. Por quê? Porque Jacó tratava o seu filho com mimo. Jacó estava mimando José. José era um filho mimado e José precisava ser preparado. Deus tinha um sonho para José muito além do que ele imaginava. E o sonho para José não seria preparado se ele ficasse ao lado do seu pai. E se o seu pai soubesse onde José estava, com certeza Jacó iria atrapalhar o plano de Deus naquilo que era cumprir o sonho de José. Então, quando eu olho para essa narrativa da história de Jacó e de José, eu vejo que Deus, naquele momento, ele toma uma decisão onde o coração de Jacó ficou partido, onde Jacó chorou, onde Jacó se amargurou, onde Jacó, com certeza, naqueles momentos, perdeu a vontade de viver. O seu chão foi retirado. Mas Deus estava preparando algo melhor que Jacó não faria, com certeza, se José ficasse com ele. Quando José sai, ele é vendido por seus irmãos, ele vai para o Egito, ele vai ficar na casa daquele que é o intendente de Faraó, aquele que está ao lado de Faraó, aquele que sabe de tudo como funciona a casa do maioral do Egito, aquele que sabe tudo como administrar as coisas do reino. E José, vai ficar 7 anos na casa de Potifar e vai aprender tudo o que você pode imaginar de administração, na casa de Potifar. E ao aprender tudo isso na casa de Potifar, você pode talvez imaginar da mesma forma como eu imaginei quando eu li esse texto pela primeira vez. Porque ele nega todas as outras coisas, mesmo Deus parece que tendo-o abandonado. Quando eu me coloco na posição de José, eu fico a analisar o que passou pela mente desse jovem, que tinha aproximadamente 17 anos nessa época, quando Deus, que disse que ele tinha sonhos, que deu sonhos a ele maravilhosos, parece que silenciou, ficou em silêncio e o abandonou ao próprio destino, onde os seus irmãos o odiaram, e ele foi vendido como escravo para a casa de um homem para servi-lo. Mas mesmo nessa situação, José não deixou de adorar a Deus. Ele não negou o seu Deus, ele foi fiel ao seu Deus mesmo nessa situação. Potifar tem uma esposa promíscua. Potifar tem uma esposa leviana. Potifar tem uma esposa que não é fiel ao seu marido. E ela tenta, de todas as formas, trair o seu marido com José. Fazer com que José venha a deitar-se com ela. Mas José disse que ele era fiel, em primeiro lugar, a Deus, e depois fiel a Potifar, que era o marido dela. E negou ficar com a esposa de Potifar. E num determinado dia, ao banhar-se, a mulher de Potifar veio tentar ter algo com José, José fugiu e ela ficou então com a toalha que cobria o seu corpo na mão e virou toda uma acusação. E José foi condenado ao calabouço porque a esposa de Potifar veio a acusá-lo. Potifar mesmo, a contragosto, sabendo da situação da mulher, mas vendo tudo aquilo como estava acontecendo e a sua própria posição diante do Egito, mandou José para o cativeiro. Meus amados, quando eu olho para esse texto, eu fico a imaginar, será que não seria o momento aquele momento na história de José ser ovacionado? Eu fico olhando para Deus e olhando para esse texto e fico às vezes a me perguntar, Senhor, por que nesse momento que José disse não ao pecado, por que esse momento que José mostrou toda essa fidelidade a Deus,
Por que nesse momento José já não foi elevado a uma posição maior? Por que nesse momento José já não foi colocado numa outra posição para que ele não viesse a sofrer mais uma punição? E qual foi a punição de José? Ele viveu 7 anos de fartura, ele viveu 7 anos de bonança na casa de Potifar. Só que agora ele vai viver mais 6 anos, e 6 anos no calabouço, no cárcere, de escassez. E aí você diz, por que, Senhor? Eu não sei, eu posso estar falando com você que está estudando esse texto agora, você pode estar fazendo esse curso conosco agora, com certeza, e talvez esteja também nessa situação. Às vezes você se pergunta, Senhor, eu estou aplicado, estou num caminho, numa jornada de fidelidade contigo, e o momento que eu estou passando não é um momento de liberdade, é um momento de escassez, é um momento até mesmo de prisão, de desentendimento. Mas eu quero te dizer nesse momento, com base no texto que você está estudando de Gênesis. Veja, Deus tem os seus planos. Às vezes, o nosso cativeiro, às vezes, o nosso calabouço é só para nos proteger e para nos preparar para algo ainda melhor que Deus tem para nos dar ao seu tempo. Quando José sai da prisão, e como que ele sai da prisão? Tem um homem que era copeiro do rei e tem um que era o padeiro do rei. Um certo dia, o copeiro e o padeiro são colocados no calabouço, porque um deles tinha feito algo e roubou a taça do próprio rei, tinha feito algo errado dentro do palácio de Faraó. E quando ele cai, esses dois caem no calabouço, eles têm sonhos. E José vai e revela o sonho dos dois. E aquele que estava errado, ele morre. E ele disse que ele morreria em 3 dias. E que as aves do céu iriam comer na sua própria cabeça, porque ele seria degolado. E assim aconteceu. E quando ele revelou esse sonho, um certo dia, mais tarde, próximo já do final dos seus 6 anos de cativeiro, o faraó, e eu quero abrir um parênteses aqui para te explicar o que é faraó. Faraó não é o nome do rei do Egito. Faraó, ele é um título. Ele é um título como o termo governador aqui para nós. Como o título presidente, por exemplo. O termo faraó significa aquele que habita no palácio. Aquele que habita no palácio, por quê? Porque eu não posso mencionar o nome de Deus. Deus é tão divino, ele é tão santo, ele é tão poderoso, que eu, humilde servo, súdito, não sou digno de mencionar o nome daquela divindade. E Faraó era Deus na terra. Faraó é a própria divindade na terra. Então eu não posso mencionar o nome dele. Se ele era Ramsés, se ele era Sete, não posso mencionar o nome dele. Se eu mencionasse o seu nome, eu era digno de morte. Então como que eu me refiro a ele? Eu me refiro como Faraó. Ou seja, significado do termo Faraó, aquele que habita no palácio. Assim, quando Faraó tem um sonho, todos ficam apavorados, porque a própria divindade tem um sonho, o qual ele não sabe o significado desse sonho. Ele chama todos os adivinhos, os magos, os sacerdotes do Egito, e ninguém pode revelar. Até que aquele homem que esteve ali na prisão, o qual teve o seu sonho revelado por José, fala para o faraó que lá na prisão tinha um jovem que revelou o seu sonho e que acertou tudo o que iria acontecer. Ele manda chamar José. José está com certeza cabeludo, José está, assim como todo descendente de Israel cheio de pelos pelo corpo, então ele é banhado, ele é limpo, é colocado como se fosse um egípcio sem pelos no seu corpo, para que ele pudesse chegar na presença do faraó. E quando ele chega na presença do faraó, Deus é com José, porque ele não apenas conta o sonho, mas ele revela o que vai acontecer naquele sonho. Ele não apenas revela o sonho do faraó, mas ele traduz o que seria aquele sonho para Faraó, dizendo que ele teria 7 anos de bonança e depois 7 anos de escassez, e que o faraó precisava escolher entre os homens um que fosse capaz de governar e de liderar a nação para que pudesse passar por toda aquela situação. Eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Você lembra de
o que eu disse do significado do sonho? 7 anos seriam de fartura e depois 7 anos de escassez. Veja, volte um pouquinho, só no início da aula que eu disse para você que Jacó não seria capaz de preparar José para essa tamanha tarefa, mas Deus foi. Deus precisou fazer com que Jacó pensasse que seu filho estava morto para que Deus pudesse prepará-lo para a tarefa. De qual maneira? Ensinou ele a administrar 7 anos de fartura na casa de Potifar e depois ensinou ele a administrar mais 6 anos de escassez dentro da prisão. E o texto bíblico diz que a prisão nunca foi tão bem administrada como foi na época de José. Potifar nunca teve uma casa tão bem administrada como foi na época de José. E quando o faraó viu que José era o homem para aquela situação, ele vai eleger, ele vai colocar, ele vai escolher José acima de todos no Egito, somente abaixo do próprio faraó, dando a ele o anel para governar todo o Egito, Zafnat Paneia, ou seja, o governador do mundo, passa a ser aquele jovem que agora tem 30 anos. 17 anos ele saiu da sua casa e agora com 30 anos ele está na presença do faraó e o faraó dá a ele uma esposa e ele passa a governar toda a maior nação que havia naquele período na terra, o maior povo. Tudo que você pudesse imaginar de maior estava no Egito e ela estava na liderança de José. O sonho que Deus deu para José estava cumprindo-se, ou seja, sol, lua, as estrelas, tudo estava se dobrando diante daquele o qual Deus preparou para receber o sonho. E eu louvo a Deus, porque nesse momento José agora está então na liderança de toda, vamos colocar, de tudo aquilo que é de maior na face da terra. Para que você veja que os planos de Deus não podem ser frustrados. Passo seguinte na história de José, e eu quero convidar você para seguir conosco na próxima aula, porque nós vamos falar um pouco mais sobre essa história de José, agora em relação ao seu pai e aos seus irmãos, e como que essas pessoas entram no Egito, para depois elas saírem do Egito sob a liderança de Moisés. Então eu convido você para não perder a próxima aula.